Nesse momento, convido o nosso pastor Glaudistone para tomar teu lugar. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, estaremos orando pela vida do seu servo do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus. Eis aí, Deus, o teu servo, a qual se dispôs, Senhor, está na tua presença hoje para ministrar a tua palavra ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, a única coisa que eu te peço, Senhor, abençoa mais, fortalece mais, capacita mais. Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor venha tirar, Deus querido, toda a trava, Senhor, de nossos corações, todo, Deus Santo Poderoso, entupimento de nossos ouvidos, tudo aquilo, Senhor, que venha tentar, Deus, em nome de Jesus, nos atrapalhar ao entender a sua palavra, eu te peço, joga por terra. Senhor Deus querido, eu tenho certeza que o céu está aberto, e eu tenho certeza que o Senhor vai usar o teu servo, Pai, para nossas vidas e para a vida dele, em nome de Jesus. E quem acredita, diga amém. Boa noite. Paz seja convosco, que essa paz se estenda à sua família. Quero ler com os irmãos, com a igreja, Gênesis capítulo 26, o versículo é o de número 2, depois o versículo de número 12, e depois o versículo de número 22. Gênesis 26, versículo 2, versículo 12 e versículo 22. Amém? Amém. Deus em Cristo abençoe pastor Ricardo, pastora Lídia. Lídia, acertei? Deus abençoe os irmãos que estão dirigindo o culto, que a boa mão de Deus seja sobre todos. Gênesis 26, versículo 2, está escrito: Apareceu-lhe o Senhor a Isaque e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Versículo 12: Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Versículo 22: Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não houve contenda, chamou-lhe de Reobote, e disse-lhe: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Podeis assentar. Livro do Gênesis, a partir do capítulo de número 12, ele vai anunciar para nós o início da história de Abraão, que é o que a gente conhece, o pai da fé, e não só o pai da fé, mas também o homem que Deus deu início ao seu povo, que seria o povo de Israel. No capítulo de número 12 em diante, Deus faz uma promessa a Abraão, que tem uma esposa estéril, de que ela daria à luz a um filho. Essa promessa Deus fez a Abraão, ele tinha 75 anos, e Deus o cumpriu quando ele completou 100 anos. Então foram 25 anos aguardando a promessa que Deus havia lhe prometido quando ele tinha 75 anos, e Deus cumpriu aos 100 anos, 25 anos depois. 25 anos depois, Deus dá a Abraão Isaque, e Isaque é o responsável para dar continuidade, não só à descendência de Abraão, mas também dar continuidade às bênçãos espirituais que Deus havia dado a Abraão. Isaque é de um mistério tão grande
a respeito da sua vida, que por mais que Abraão tivesse outros filhos, por exemplo, Abraão, o seu filho mais velho não é Isaac, seu filho mais velho é Ismael. Ismael nasce de Agar, e Isaac nasce de Sara, e depois da morte de Sara, Abraão tem uma outra esposa, que é Quetura, e ele tem outros filhos. Então, Abraão, quando Isaac tem uma idade já de moço, Deus se apresenta para Abraão, mesmo Abraão já tendo um filho, que era Ismael, Deus se apresenta a Abraão e diz: me entregue o teu único filho, que é Isaac. No coração de Deus, Isaac era um mistério a respeito de Abraão, a respeito da sua vida, porque ele havia determinado que este seria o descendente direto de Abraão. A prova disso está no capítulo 25, versículo de número 5, quando a Bíblia vai relatar os filhos de Abraão com Quetura, e quando ele chega no versículo de número 5, ele diz: mas Abraão deu tudo o que possuía a Isaac e os separou dos seus outros filhos, enviando-os para a terra oriental. Então Isaac é definitivamente, pelo capítulo 25, versículo 5, o herdeiro direto das bênçãos ou da herança material de Abraão. O capítulo 25 continua no versículo 11, dizendo que depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, mostrando que ele não era só um herdeiro das heranças, das coisas materiais, mas era um herdeiro da bênção de Deus que havia sobre Abraão. Então Deus dá a Isaac a herança material de Abraão, mas também dá a Isaac a bênção espiritual de Abraão. A partir daí fica definido que Isaac é literalmente aquele a quem Deus escolheu para dar continuidade à linhagem de Abraão. Então, se Abraão dá a Isaac a herança material e posteriormente Deus dá a Isaac a bênção espiritual, Deus está querendo que o Isaac siga os caminhos de Abraão. E quem herda as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais de Abraão também será provado como Abraão foi. A prova disso é que no capítulo 26, versículo de número 1, vai dizer que há uma fome sobre a terra. O mesmo episódio Abraão sofreu em Gênesis capítulo 12, versículo 10. Abraão também passou por um período de fome. E é isso Deus mostrando para Isaac: se herdou a herança, se herdou as bênçãos e também vai herdar as provas. Porque eu preciso, e eu uso essa expressão como Deus falando a Isaac, eu preciso ver se você caminha comigo como Abraão caminhou. Então, se houve fome no período de Abraão, também haveria fome no período de Isaac, para que Deus provasse Isaac da mesma forma que provou Abraão. E no capítulo 26, Deus vai permitir que a fome chegue a Isaac. Só que diferente de Abraão, que desceu ao Egito, Deus aparece a Isaac. No versículo 2 que lemos, Deus aparece a Isaac e diz a Isaac: fica nessa terra, fique aqui. E diz mais: habite nela, porque eu serei contigo e te abençoarei. Deus define a Isaac o que ele quer de Isaac naquele período de fome. Deus diz: eu quero que você fique nessa terra, quero que você habite nessa terra, porque eu serei contigo. E no versículo de número 5 do capítulo 26, ele deixa muito claro: porque eu também multiplicarei e abençoarei a sua vida, porque Abraão obedeceu às minhas palavras. Então fica muito claro que Deus quer que Isaac siga o caminho de Abraão. Deus não quer só Isaac como alguém que herdou diretamente
a herança material. Deus não quer só um Isaac que herdou a bênção espiritual. Deus quer um Isaac que trilhe os mesmos caminhos de Abraão. Nesse lugar, acontece algo que nunca mais aconteceu na Bíblia, que foi Isaac, no mesmo ano, colher 100 vezes. Isaac, no mesmo ano, colheu 100 vezes de tudo aquilo que ele plantou. A gente conhece mais ou menos, e eu não vou citar números exatos, mas a gente sabe que é quase impossível você plantar algo este ano e no mesmo ano você colher uma vez daquilo que você plantou. Ninguém que colhe, por exemplo, ninguém que planta manga em janeiro espera colher manga em dezembro. É praticamente impossível, existe todo um processo. Só que a Bíblia diz que tudo que Isaac plantou, ele colheu no mesmo ano. E não colheu uma vez, colheu 100 vezes o que ele plantou naquele mesmo ano. Aquilo foi tão assustador que a Bíblia diz no versículo 12 que a bênção de Deus estava sobre ele e que Isaac enriqueceu muito e prosperou muitíssimo, a ponto dele se tornar, como visitante, mais rico que o rei da própria terra. Isaac se tornou mais rico como visitante. Isaac se tornou mais rico como visitante, como um estrangeiro naquela terra, do que o dono da própria terra. A partir daí surge um sentimento, versículo 14, que é um sentimento de inveja. As pessoas começam a invejar Isaac, começam a olhar o que Isaac tem e começam a invejá-los. E parte para uma atitude que geralmente esse tipo de atitude só parte quem tem inveja. Eles começam a tentar atrapalhar Isaac, a entulhar os poços que já tinham sido abertos por Abraão. Esse texto me ensina algumas coisas e eu quero repartir com os irmãos. Primeiro, a respeito da colheita de Isaac. Por que Isaac colhe 100 vezes no mesmo ano? Por que Isaac, Deus abençoa Isaac desta maneira? Por que no mesmo ano, quando todo mundo ali colhia uma ou duas vezes, no máximo, do que já havia plantado, Isaac está colhendo 100? Por que Deus abençoava tanto Isaac nesse período de um ano? E todos os outros que plantavam igual, que estavam igual na terra há mais tempo que ele, não conseguia tal façanha. O texto mostra para nós que existe pelo menos 2 motivos pelo qual Deus abençoa Isaac dessa maneira. O primeiro motivo está no versículo de número 5, versículo de número 6. Se você leu comigo o versículo de número 2, você viu que o Deus apareceu a Isaac e disse para ele, fica. E o texto diz no versículo 6 que Isaac ficou. Glória a Deus. O que isso indica? Isso indica obediência. Deus disse, Isaac, fica. E o texto diz, Isaac ficou. Não adianta eu querer ser abençoado se Deus diz, fica e eu saio. Ou se Deus diz, sai e eu fico. Você vai perceber que tanto Abraão, Isaac e Jacó tiveram palavras específicas para serem abençoados. A Abraão Deus disse, sai da tua terra. A Isaac Deus disse, fica nessa terra. A Jacó Deus disse, volta para a tua terra. E Deus os abençoou grandemente. Por quê? Porque quando Deus disse, Abraão, sai, ele saiu. Quando Deus disse, Isaac, fica, ele ficou. Quando Deus disse, Jacó, volta, ele voltou. Porque esse é o segredo. Na verdade, nem é um segredo. Essa é a forma de Deus abençoar alguém. Quando ele diz, fica e eu fico. Oh, glória a Deus. O texto é muito claro a mostrar para nós que Deus não disse só para ele, fica. Deus disse, habita. Deus está dizendo para Isaac,
não é só ficar por ficar, é morar, é habitar. Eu gosto dessa expressão habitar, porque no momento que nós estamos vivendo, é o momento em que muita gente está usando o Salmo 91. Você abre as redes sociais e todo mundo no Salmo 91. Praga alguma chegará à tua tenda. Praga alguma chegará à tua tenda. Praga alguma chegará à tua tenda. Parece que só tem o versículo 10. Só que a bênção do versículo 10 está condicionada ao verso 1. Aquele que habita. Quem não habita no esconderijo do Altíssimo não recebe a promessa de praga alguma chegar à sua tenda. Então, o povo quer a promessa que a praga não chegue, mas não querem habitar, querem visitar, querem frequentar, querem estar de vez em quando, mas não querem habitar. E há uma diferença muito grande. Talvez os dois salmos mais conhecidos, que ultrapassou a fronteira de igreja, de cunho religioso, seja o 23 e o 91. Todos nós, mesmo não crentes, já ouviram esses salmos, já citaram esses salmos, já tiveram oportunidade de ler esse salmo, e você sabe que tanto o 23 quanto o 91, embora sejam salmos de bênçãos, eles estão condicionados a uma determinada situação. Por exemplo, o Salmo 23 é escrito para um pastor. O Salmo 23 é escrito para um pastor que indica que aquele que está escrevendo se sente ovelha. Porque ele diz, o Senhor é o meu pastor. Tudo o que acontece depois, passar pelo vale da sombra da morte sem temer, beber as águas tranquilas, ter cálice transbordante, ter a misericórdia e a bênção, a bondade de Deus sobre ele, está condicionado a ter Deus como seu pastor. Quem não tem Deus como seu pastor, não pode cobrar cabeça ungida, mesa preparada, cálice transbordante e nem companhia de Deus no vale da sombra da morte. Porque tudo isso só está condicionado a olhar para ele e dizer, o Senhor é o meu pastor. E ter Deus como seu pastor é estar condicionado a obedecê-lo. Porque eu sou ovelha. A mesma coisa é o Salmo 91. A expressão usada no Salmo 91, a partir do verso 1, é que eu devo habitar no esconderijo do Altíssimo. E aos versículos depois ele diz o seguinte, porque ele me cobrirá com as suas penas. Isso indica que quem está escrevendo se sente filhote. Oh, glória a Deus. Então, olha só, Jesus vai chegar lá na frente e vai dizer o seguinte para Israel, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junto os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Então não vou poder fazer mais nada, vocês vão passar uma luta muito grande. Então o Salmo 23 é para ovelha, o Salmo 91 é para provavelmente pintinhos. É um salmo que indica submissão. Então, quem não é submisso à ordem não pode exigir promessa. Quem não é submisso à ordem não pode ter bênção. Deus disse, Isaac, fica. Isaac ficou e Deus abençoou Isaac. Então, a princípio, é exposto para nós claramente a necessidade de obedecer para ser abençoado. Ainda no Salmo 23 para o Salmo 91, falando de obediência e de habitar, porque Deus não disse só para Isaac fica, Deus disse para Isaac habita. Há uma coisa interessante no Salmo 23 e no Salmo 91. No Salmo 23, Davi diz assim, certamente, ele termina assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O desejo de Davi é habitar na casa do Senhor. E ele diz, certamente eu habitarei na casa do Senhor. Então Davi tem no seu coração
A ideia de que só o desejo que ele tem de ir para a casa de Deus fará com que a misericórdia e a bondade lhe acompanhem. Só que bondade e misericórdia não é tudo. Bondade e misericórdia não é tudo. E isso é a diferença para o Salmo 91. Porque o Salmo 23 termina com bondade e misericórdia. O Salmo 91 termina com livramento e salvação. Eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, dar-lhe abundâncias de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Então, Salmo 23 termina com bondade e misericórdia para quem vai à casa do Senhor. Salmo 91 termina com salvação. Para quem? Verso 9. Se fizeres do Altíssimo a tua habitação. Aí ele diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, e no final disso te mostrarei a minha salvação. Então Davi diz que bondade e misericórdia é quem vem para a casa do Senhor, mas livramento e salvação é quem faz do Senhor a sua casa. Oh, glória a Deus. Quando Jesus está transformando ou multiplicando pães e peixe, o povo vem atrás dele. E o povo prega para o outro povo, vamos lá, porque eu achei um lugar aonde tem um camarada que se a gente tiver fome, ele multiplica as coisas. Vamos lá, porque lá ninguém morre de fome, lá ninguém morre de sede, lá tem milagre, lá tem provisão, lá tem providência. E eles vão até Jesus. Quando eles chegam até Jesus querendo pão e peixe, Jesus disse, o cardápio mudou hoje. Hoje não tem pão e nem peixe. Quem quiser ficar, vai ter que comer da carne e beber do meu sangue. Pão e peixe são milagres. Carne e sangue é compromisso. Enquanto Jesus pregava sobre milagre, fazia milagre, operava milagre, a casa estava cheia. Quando Jesus começou a cobrar compromisso, o povo disse, duro é esse discurso. Oh, glória a Deus. E começaram a sair um por um. Aí Jesus não mandou ninguém embora. Eles que disseram, não dá para ficar aqui não, porque eu achei que aqui a gente ia ficar de boa, recebendo milagre sem mudar de vida. Recebendo vitória sem mudar de vida. Recebendo oração sem mudar de vida. Recebendo abraço sem mudar de vida. Quando o discurso mudou de pão de carne e sangue, de pão e peixe para carne e sangue, não dá. Porque não dá para ter milagre sem ter compromisso. Quem vive de muito milagre e não busca compromisso, morre no deserto. Nenhum povo recebeu tanto milagre quanto o povo no deserto. E morreu todo mundo lá, porque tinham milagres, mas não buscavam compromisso. Quando o povo começa a ir embora porque não quer compromisso, Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês querem ir embora também? O texto diz que Pedro olha para Jesus, e eu gostaria que você guardasse isso. Pedro olha para Jesus e diz assim, para quem? Eu sei que a gente canta um louvor para onde? Para onde iremos nós? Geralmente nós falamos isso, para onde iremos nós? Mas se você ler João 6,68, você vai ver que não está escrito para onde iremos nós. Está escrito para quem? E por que não está escrito para onde e está escrito para quem? Porque onde indica lugar. Quem indica pessoa. Então Pedro tem para onde ir? Tem. Porque ele deixou um barco, deixou a casa da sogra, deixou a sua família para seguir Jesus. Ele tem para onde ir. Só que Pedro diz, eu tenho até para onde ir. Eu não tenho é para quem ir. Porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. O que isso tem a ver com Salmo 21, Salmo 23 e Salmo 91? Porque no Salmo 23, a misericórdia e a bondade seguem quem vão para onde? Mas o livramento e a salvação só segue quem vai para quem? Quando eu venho para a igreja, eu venho para onde?
Eu só faço culto quando eu venho para alguém. Então, se eu simplesmente frequento igreja, eu vim para o lugar. E o lugar não tem poder. Porque a própria mulher samaritana disse: qual é o lugar que eu tenho que adorar? Jesus disse: nem no monte, nem no templo. Porque os verdadeiros adoradores não vão a lugares, vão a alguém. Eles adoram em espírito e em verdade. Então, quando Deus diz para Isaac: fica na terra e habita, ele está dizendo: tenha compromisso com o lugar que você vai ficar. Oh, glória a Deus. Tenha compromisso com o lugar que você vai ficar. Tem gente que não consegue ficar em lugar nenhum. Por quê? Porque ele não tem compromisso. Oh, glória a Deus. E o que te prende a um lugar não é a beleza dele. O que te prende ao lugar não é o conforto dele. O que te prende ao lugar não é o tamanho dele. O que te prende ao lugar é o compromisso que você tem com o dono do lugar. Porque se fosse a beleza que nos prendesse ao lugar, Adão jamais sairia do paraíso. Não é a beleza do lugar, não é a quantidade de pessoas que tem no lugar, não é a formosura do lugar, é o compromisso com o dono do lugar. Quem tem compromisso com o dono do lugar vê todo mundo saindo, mas ele não sai. Quem tem compromisso com o dono do lugar vê um negócio esquisito, mas ele está ali. Quem tem compromisso com o lugar, os outros pisam no pé dele, ele continua ali. Aí alguém diz: não sei por que você continua ali. Nunca vai entender, porque só entende de permanência quem tem compromisso com o dono do lugar. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Isaac habita ali. Esse é o primeiro ponto pelo qual Deus abençoa Isaac. Isaac habita. Ele não só fica, ele habita, ele tem compromisso com o lugar. Porque Deus disse para ele: eu serei contigo. Essa expressão aqui, eu serei contigo, indica que Deus estava no lugar. Deus estava dizendo para Isaac: Isaac, pode ficar aqui. Por quê? Porque eu estou aqui. Mas eu não conheço o lugar, mas eu estou aqui. Mas não era aqui que eu queria estar, mas eu estou aqui. Então fica no lugar onde o Senhor está, porque a promessa vai se cumprir a partir do momento do teu compromisso com o lugar. O segundo ponto que leva a Deus a abençoar Isaac é o versículo 12. Primeiro, obediência. O compromisso com o lugar. Depois, versículo 12, Isaac semeou. Porque aonde Deus abençoa Isaac? Na colheita. E como é que Isaac foi abençoado na colheita? Porque ele plantou. Deus não foi lá e plantou para Isaac. Deus não foi trabalhar para Isaac. Deus não disse assim: Isaac, fica em casa e me dá enxada. Não, Deus disse: eu estou aqui. Isaac semeia e Deus abençoa na colheita. Isso indica que Isaac trabalhou. Eu sei que muitas vezes a gente usa, você já deve ter ouvido alguém usar essa expressão: Isaac semeou e colheu, como questão de oferta. Só que aqui não está ligado à oferta. Aqui está literalmente ligado a trabalho. Ele trabalhou, ele arou a terra, ele suou na terra, ele se esforçou na terra, ele se dedicou à terra. E aí, quando Deus viu a dedicação a Isaac numa terra que não era dele, disse para abençoar. Oh, glória a Deus. Porque ele sabe que está ali de passagem. Ele sabe que não vai ficar ali muito tempo, porque não foi aquela terra que Deus prometeu a Abraão. Mas ele entende: eu não sei se vou ficar aqui, quanto tempo eu vou ficar aqui, mas o tempo que eu for ficar aqui, vou trabalhar. Oh, glória a Deus. Eu não sei o tempo que eu vou ficar aqui, mas o tempo em que eu ficar aqui, vou me esforçar. A Isaac tem no coração a mesma coisa que José levou para o Egito. José tem a certeza que ele não foi chamado para estar no Egito. Tanto que antes dele morrer, ele chama todo mundo e diz assim: quando Deus tirar vocês daqui, leva os meus ossos. Não foi essa terra aqui que Deus prometeu para a gente? Então quando vocês forem, leva os meus ossos. Mas enquanto José ficou no Egito,
ele trabalhou no Egito. Ele pode dizer, não, essa terra não é minha, então terra que não é minha não vai ter meu suor. Tem gente que é assim. Se não leva o meu nome, não vai ter meu esforço. Se eu não aparecer na foto, no banner, se meu nome não for citado, eu não faço nada. Porque se não tem meu nome, não tem meu esforço. Se não tem minha imagem, não tem meu esforço. Se não parece comigo, não tem. Aí o texto diz assim, que Isaac semeia na terra, que não é terra dele. Não é terra dele, mas ele sabe que enquanto ele está ali, ele precisa trabalhar. E ele vai trabalhar. Existem 3 coisas ligadas à semente de forma simbólica. A primeira é palavra. Mateus 13 diz que o semeador saiu a semear. E aquela semente que o semeador semeava era a palavra. Segundo é dinheiro. 2 Coríntios capítulo 9 diz que ele dá semente ao que semeia, dentro do contexto de oferta de que ele ama quem dá com alegria. Terceiro é atitude. Gálatas 6 diz que tudo que o homem plantar, isso ele vai colher, falando da atitude do homem. Então, palavra, dinheiro e atitude são sementes. O que eu falo vai voltar contra mim. Seja isso bem ou mal. Isaías diz que eu sou o primeiro a comer dos frutos dos meus lábios. E o que é fruto dos lábios? Palavra. Então eu sou o primeiro a comer daquilo que eu falo. E a prova disso é o deserto. O que ele diz no deserto? Deus nos chamou para morrer aqui. 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 Morreram aonde? No deserto. Então eu sou o primeiro a comer dos frutos dos meus lábios. É por isso que a palavra é uma semente. E é por isso que Deus odeia a murmuração. Porque a murmuração atrai maldição para a vida daquele que não reconhece, que não tem tudo o que quer, mas já tem o suficiente para sobreviver. Então eu preciso entender que palavras são semente, que dinheiro é semente. Por isso o próprio Isaías diz, não gaste o teu dinheiro naquilo que não é pão. Porque se você gasta naquilo que não tem retorno, você não vai poder cobrar que não tem dinheiro. Você gastou em coisas que não te trouxe retorno nenhum, depois fica reclamando que não tem dinheiro. Então, saber usar as palavras, saber usar o dinheiro, e como Gálatas diz, saber usar as minhas atitudes é que vai definir se Deus me abençoa ou não. Isaac semeou, trabalhou, e isso é interessante, irmãos, isso é importante demais para a gente guardar, porque no século 21 estão falando de um eu-evangelho, eu chamo de eu-evangelho, que existe o evangelho e o evangelho. O evangelho prega que Deus faz tudo o que eu preciso, mesmo que eu não faça nada para ele. É a tal da graça. Ele me escolheu, eu sou filho da promessa, eu estou debaixo da graça, ele vai me abençoar, não tem jeito. Esse é o evangelho. O evangelho diz, aquele que perseverar. O evangelho diz, aquele que se esforça. O evangelho diz, aquele que porfia por entrar pela porta estreita. Toda a mensagem de Jesus indica um esforço humano. Não um esforço para ser salvo, mas para se manter. Ninguém é salvo pelo esforço que faz, mas se mantém salvo pelo esforço que faz. Então Isaac está mostrando que eu preciso semear. E aqui é um ponto importante. Deus disse para Isaac, fica aqui, habita aqui. Deus precisou dizer para Isaac, semeia aqui? Não. Porque tem coisa que Deus não precisa falar. Glória a Deus. Escute bem. Deus chega para Moisés e diz assim, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra. Quem quer que Moisés tire a sandália? Deus. Quem quer que Moisés tire a sandália? Mas quem tirou? Se é Deus que quer que eu tire, por que não vem tirar? Glória a Deus. Você entende? Tem coisas que Deus vai falar comigo, mas não vai fazer por mim. Oh, glória a Deus. Deus vai dizer, a direção é essa. Ah, vou orar. Vai orar o quê? Glória a Deus. Tem coisas que Deus fala, eu quero você andando assim, vestindo assim, falando assim. Vou orar. Vai orar o quê? Se Deus já deu a direção, eu não posso esperar que um anjo vá lá me buscar pelo braço. Ele já disse o que quer que eu faça.
onde eu quero que eu ande, como eu quero que eu me comporte. Sou eu que devo fazer isso. Quando Deus chega para Josué, ele diz assim para Josué: onde tu pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Sim ou não? Ele diz isso, versículo 5 de Josué 1. Só que em Josué 6, Josué 7 e Josué 9, ele repete: esforça-te. Deus disse: eu vou te dar. Glória a Deus. Deus falou que vai me dar. Agora eu vou ficar sentado aqui, vendo BBB. De repente um anjo desce aqui e entrega o que eu quero. Vai esperando. Deus disse para Josué: vou te dar. Amém, Senhor. Faça o quê? Esforça-te. Esforça-te. O povo acha que vai vir à igreja receber uma oração e sair liberto. O povo acha que vai vir na igreja receber a oração e a vida mudar. Não funciona assim. Deus te dá uma direção e espera que você ande na direção que Deus te deu. Oh, glória a Deus. Então tem coisas que Deus não precisa falar. Outro exemplo, Jesus entra na casa de Zaqueu. Quem puxa assunto? Quem puxa assunto? Zaqueu. Jesus chega para Zaqueu e diz assim: eu quero ir na tua casa. Quando ele entra dentro da casa de Zaqueu, quem fala com Jesus é Zaqueu. Jesus está dentro da casa de Zaqueu, não pediu nada para Zaqueu. A única coisa que Jesus pediu é: eu quero entrar na tua casa. Não pediu nada. Foi Zaqueu que olhou para ele e disse assim: vou pegar o que eu tenho, vou dar aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver. Jesus pediu aquilo para ele? Não, tem coisa que Jesus não precisa pedir. Se a presença dele está dentro de mim, eu já sei o que tem que fazer. Oh, glória a Deus. E é quando Zaqueu decide fazer o que Deus mandou, é que Jesus disse: hoje chegou salvação nessa casa. Agora, perceba o contexto. Zaqueu saiu de casa para ver quem? Jesus. Mas enquanto ele saiu só para ver Jesus, não teve salvação. A salvação só aconteceu quando ele pegou Jesus e levou para casa. Porque a salvação não acontece quando eu venho aqui. A salvação acontece quando eu pego ele aqui e levo para lá. Glória a Jesus. Aleluia. Por que há um desespero do povo? Igreja fecha, igreja abre, igreja fecha, igreja abre. E nós temos respaldo para os dois. Para a igreja fechar e para a igreja abrir. Quem fecha diz que está fechando porque é prudente, quem abre diz que está abrindo porque tem fé. E os dois estão na Bíblia, tanto prudência quanto fé. Então um tem que respeitar o outro. Quem quer fechar, seja fechado em nome de Jesus. Quem quer abrir, abre em nome de Jesus e a gente vai dando glória. Agora tem uma coisa. O povo está em desespero porque ele acha que salvação está em um lugar e não está em alguém. Paulo não diz que eu sou nova criatura quando estou em um lugar. Paulo diz que eu sou uma nova criatura quando eu estou em Cristo. Então eu venho até onde acho que Jesus está. E quando eu percebo que ele está aqui, eu preciso pegar ele e levar ele para lá. Se eu só venho vê-lo, eu sou um Zaqueu publicano. Mas se eu pego ele e levo, eu sou um Zaqueu salvo. Então eu não sou salvo quando eu venho, eu sou salvo quando eu o levo. Oh, glória a Jesus. Então ele está trabalhando, ele está envolvido com a terra, trabalhando com a terra, mexendo com a terra. E o texto diz: e Deus o abençoou. E aí eu preciso entrar num outro ponto e termino. Quando Isaac é abençoado, eu disse no início, ele vai despertar a inveja de alguns. Porque eles não entendem como eles plantam no mesmo lugar e Isaac colhe mais do que eles. Eles não entendem. Para eles, o mistério está na terra. Para eles, o mistério está na terra. Tanto que qual é o próximo passo deles? Primeiro, vamos tirar Isaac daqui. Eles tiram Isaac dali. Quando Isaac vai para Gerar, o texto diz que eles entulham, está no versículo de número 15. E por isso o quê? Pela bênção de Deus sobre Isaac e pela inveja que gerou neles, versículo 15, por isso eles entulharam poços. Por quê? Porque na cabeça deles a bênção estava no lugar. Glória a Jesus. Isaac saiu.
eles entulham o primeiro poço, Isaac desentulha, eles arrumam um problema. Ele entulha o segundo poço, Isaac desentulha, eles arrumam um problema. Isaac desentulha o terceiro poço, eles entulham o poço, arrumam um problema. E o texto diz que Isaac não briga por nenhum deles. E por que Isaac não briga por nenhum daqueles poços? Porque Isaac entendeu que a bênção não estava onde ele ia. A bênção estava sobre ele. Oh, glória a Jesus. Então Isaac sabe que não é o lugar que abençoa ele, é ele que abençoa o lugar. Isaac entendeu que o que Deus lançou sobre ele é tão forte que ele podia ir para o deserto que ia sair água. O que Isaac está ensinando para nós? Que quem tem bênção não briga por espaço. Esse negócio de que é o microfone, é a cadeira, é o congresso, é a foto, é o vídeo que vai fazer. Não é o lugar. Não é o espaço. Tem gente que nunca vai ter a oportunidade que eu tenho, mas é muito mais abençoado do que eu. Por quê? Porque não é o lugar. O fato de um aparecer mais do que o outro não significa que é mais abençoado que o outro. Tem gente que nem vai aparecer, que você nem vai saber o nome, que você nem sabe quem é, e está com a bênção de Deus sobre ele. Por quê? Porque não é o lugar que me abençoa, sou eu que abençoo o lugar. Oh, glória a Jesus. Ele vai entulhando aquela coisa toda, entulha, desentulha. Isso aqui é importante porque ele é abençoado por Deus grandemente a partir da semeadura que ele fez, mas isso não quer dizer que ele não tenha que cavar poço. E eu termino aqui. Pode ser que Deus te abençoe muito e depois dessa grande bênção, ele te faça cavar poço. E você diz assim, mas Deus acabou de me abençoar e agora tem um poço para me cavar? E por que Deus me permite cavar poço depois de uma grande bênção? Para você não ficar soberbo. Porque bênção demais ensoberbece o coração de homem que não sabe reconhecer quem deu a bênção a ele. E aí o que Deus faz? Abençoa Isaac, depois leva ele para o poço. Abençoa Isaac, depois leva ele para o poço. Isso aqui é importantíssimo. E é o último exemplo. Se você pegar José, você vai perceber o que Deus faz na vida dele, para que ele nunca se ensoberbecesse e chegasse onde Deus tinha para a vida dele. José é o penúltimo filho, mas é tratado como se fosse o primogênito, porque ele é filho da mulher que Jacó amava, que era Raquel. E ele era o penúltimo filho, mas fazia o papel do filho mais velho. Ele era o supervisor dos irmãos. Então na casa de Jacó, ele está aqui, ó. Aí o que os irmãos fazem? Joga no poço. Aí eles tiram ele do poço, ele vai para onde? Casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele está aqui, ó. Aí o que acontece lá? Pegam ele, jogam na prisão. Aí dentro da prisão, Deus faz um reboliço e joga ele no governo. Você percebe o que Deus faz com José? Casa do pai, poço, casa de Potifar, prisão, governo. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para José, você é bênção. Oh, glória a Jesus. Você é tão bênção que eu não quero te perder. Então eu vou colocar um poço para você entrar, uma prisão para você passar, para que lá na frente você possa dizer, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Oh, glória a Deus. José sabe que tudo que ele passou parecia que havia passado sozinho. Mas quando ele tem a oportunidade de dizer, eu cheguei, eu cresci, eu alcancei, ele diz, foi Deus que me fez crescer. Então Deus permite alguns altos e baixos para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente saiba que o poder é sempre dele, que a glória é sempre dele. E quem é o José do Novo Testamento? Paulo. Paulo diz, eu estava lá em cima, no terceiro céu. Aí de repente, quando eu desci de lá, um espinho na carne. Aí o próprio Paulo diz, ele colocou esse espinho para que eu não me ensoberbecesse pela excelência da revelação. E aí eu ia para os pés dele e orava, tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho, tira o espinho. Ele dizia, a minha graça te basta. Aí Paulo diz, eu entendi que quando eu era fortão, brabão, soberbão, fraco. Mas quando eu era fraco, me tornava forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Oh, glória a Deus. Então, a bênção nos esperando.
a partir da nossa obediência, o nosso envolvimento e o nosso trabalho para a glória de Deus. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nesse momento estou passando para o nosso pastor Ricardo. Cadê o nosso pastor Ricardo? Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Palavra de Deus abençoada, né, irmãos? Estou com gostinho de quero mais. É assim, irmão. Quando a paz de Deus entra no nosso coração e Deus usa o vaso dele como Ele quer, é assim. Eu estou aqui maravilhado por essa palavra. Estou maravilhado pelo que Deus falou através dessa palavra. Vou ficar mais maravilhado ainda se nós pegarmos essa palavra e colocar no nosso dia a dia, usar no nosso dia a dia a partir de hoje. Porque não é o lugar que vai me fazer prosperar, mas é a minha dedicação em buscar o Senhor e levar o Senhor. Isso vai fazer eu prosperar. Isso vai fazer eu andar por pasto verdejante. Não existe você andar por pasto verdejante sem fazer a vontade de Deus. Não existe, irmão. E no dia de hoje está assim, as pessoas que, como o pastor falou, pega o Salmo 91, lê ele e acha que vai acontecer aqui na vida dele, só lendo aquilo ali. Mas e levar o Senhor para casa? Ninguém quer, meu irmão. Ninguém quer levar o Senhor para casa, porque se levar o Senhor para casa tem que abandonar suas práticas. Não vai poder mais ter aquele amante, não vai poder mais tomar aquele vinhozinho, não vai mais poder tomar aquela cachaça, não vai mais poder cheirar, não vai mais poder lesar o seu irmão. Aí a pessoa não quer levar Jesus para casa. Quer vir aqui, buscar Jesus, mas ó, fica aí que eu estou indo agora resolver aqueles meus problemas. Tu sabe, né? Tu sabe, só entende. Ele entende, irmão, mas naquele dia, você vai ter que entender ele também, né? Hoje ele te entende, mas naquele grande dia você vai ter que entender ele. Quando falar assim, minha filha, dá-te de maldito porque eu não vos conheço. Então faça o que tem que ser feito no dia de hoje, irmãos. Busca o Senhor e leva ele para onde você for. Como que eu levo o Senhor onde eu for? No meu coração e falando do amor dele. Mas hoje a pessoa não quer falar do amor de Jesus, não. Fica aí, chega perto de mim, não. Coronavírus. Não é assim, irmão. As pessoas estão falando, colocando o coronavírus como se fosse uma coisa terrível. A gente sabe como que é o coronavírus. Mas se verdadeiramente você tiver como a palavra diz, como foi pregado aqui hoje, se estiver levando Jesus, meu irmão, não precisa ter problema nenhum, não. Não vai acontecer nada com você, não. Nesse momento, vamos passar para a revelação. Do lado direito aqui. Alguém tem outra parte do senhor? Pastora Lídia? Brinca muito, né? Mateus, Tiago Mateus? Do lado esquerdo aqui, alguém tem outra parte do senhor? Oh, glória. Então Deus falou através da palavra hoje. Meus irmãos, eu estou alegre aqui hoje. Sai daqui alegre, leva essa alegria para casa, leva a presença para casa, não deixa ela em lugar nenhum. Onde você for, você leve ela. Faça como Davi. Davi estava tão empolgado com a presença, que queria buscar a presença, que pegou uns boi lá, botou em cima do carro de boi, mas não é assim não, irmãos. Não é de qualquer jeito não, de levar a presença com estratégia, irmãos. Tá bom? Aqueles que podem colocar de pé nessa noite em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor. Com certeza. Quem quer que o pastor glória esteja aí em nome de Jesus? Glória. Glória. Eu não sei. Mas foi bênção de Deus na nossa vida aqui. Como tem sido bênção em todo lugar onde tem passado. Em nome de Jesus. Assim será. Até Jesus voltar.